Olá pessoal, graça e paz a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Rafael Silva e é muito bom ter você aqui em mais um vídeo. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça, o seu joinha é muito importante para ajudar o canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo dos diversos temas que abordamos aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou responder algumas questões dos inscritos que perguntaram, comentaram aí abaixo. E assim, tem muitas perguntas, eu não posso deixar acumular, senão posteriormente eu não vou ter condições de responder devido à correria diária que está para todos nós. Tem muitas questões envolvendo principalmente terra plana. A Beth perguntou sobre numerologia, fala sobre numerologia. Temos aqui uma pergunta também sobre o sol da meia-noite, seres petrificados. Olha, muito importante isso aqui, ó, sobre os seres petrificados. Nós temos uma visão deturpada dos povos antigos que adoravam o deus serpente, ou a deusa serpente, que é a figura da medusa, e nós temos também a visão equivocada dos gregos que viram a medusa, que era basicamente o ser, o monstro que petrificava as pessoas que olhavam para ela, olhava diretamente nos olhos dela. Mas o que será realmente que os gregos viram? Qual seria esse acontecimento que eles viram que os fizeram ter em mente que era uma medusa, que petrificava as pessoas? Qual será a forma que eles viram? Eles deviam ter visto algo parecido com a serpente, muito parecido com a medusa. Então nós vamos tratar de falar não somente o que eles viram, a forma do que eles viram, mas eu acredito que é isso que as pessoas estão querendo saber exatamente. Qual é a forma daquilo que eles viram e não exatamente o acontecimento, porque nós sabemos que o acontecimento ele acaba transformando os seres em pedra, acaba ocasionando os seres petrificados. Mas qual será a forma? Nós vamos falar sobre isso, ok? O Elias Scarin se perguntou como o plasma orbita sobre a Terra plana. O Jonathan pediu para falar sobre o GPS. E o Cristiano fez uma pergunta importantíssima sobre, além da inversão do campo magnético, falar sobre a anomalia do Atlântico Sul. Muito bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Então assim, esses temas relacionados à Terra plana, eu vou tratar de falar sobre a série que iremos começar, sobre o campo magnético da Terra e sua inversão, ok? Então aguardem só mais um pouquinho, porque eu vou iniciar essa série e nós vamos falar sobre todos esses temas nesta série. Quase que não sai aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do meu xará, Rafael de Oliveira, e ele pergunta o seguinte: aliás, calma. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa no WhatsApp e ela me perguntou o seguinte: Rafael, você frequenta alguma denominação? Mas no mesmo instante eu percebi que aquela pessoa estava fazendo essa pergunta como uma forma de discriminação diante daqueles cristãos que frequentam o templo físico. Então assim, eu vou responder, posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, mas o meu pensamento sobre tudo isso? Olha, eu não sou desigrejado, além de congregar, eu recomendo que uma pessoa esteja frequentando uma igreja bíblica. Quando eu digo igreja, é participando da reunião da igreja. Sabemos que a igreja não é templo físico, esse cômodo aqui não é igreja, o salão da igreja, a instalação não é igreja, a igreja são pessoas. Entretanto, eu vejo nas escrituras a igreja, pessoas se reunindo em um ambiente, certo? Em um templo feito de pedras. A igreja espiritual, organismo, ela se reunindo como organização. Ok? Então assim, tem muitas pessoas que perdem seu precioso tempo, o que eu não perco, tá ok? Eu não perco meu tempo preciosíssimo com coisas que não me edificam, como por exemplo, você não pode falar o nome de Jesus porque significa cavalo, você não pode falar o nome Cristo porque significa porco, você não pode falar Deus porque é uma maneira camuflada de falar Zeus, de falar Júpiter, você não pode cear, você não pode batizar, você não pode ir à igreja que tem presbítero. Então assim, eles colocam as regras deles que eles acreditam que encontraram nas escrituras, porque eu não encontrei. Eu sinceramente não encontrei essas regras. Eles dizem: não, você não pode falar o nome de Jesus, tem que falar Yeshua, Yahushua, Yahu, Yao. Eles inventam um monte de nomes
querendo impor sobre vocês o nome que querem falar, que eles acreditam que é o certo, mas você não pode ficar com o certo que você vê nas escrituras. Então assim, eu não perco meu tempo. Aí assim, as pessoas se ofendem porque você é contrário à opinião delas, ao direito que elas querem impor sobre vocês. Elas abandonam o canal, vão te caluniar, vão te xingar aqui abaixo nos comentários, mas elas novamente perdem o tempo delas, o tempo que para mim é precioso, porque eu não perco também meu tempo respondendo a ofensas, ok? Então assim, eu continuo congregando e recomendo, olha, procure uma igreja bíblica. Ainda existem igrejas bíblicas, igrejas guiadas por homens tementes ao Senhor, capacitados na palavra, cheios do Espírito Santo de Deus. Então assim, pessoas que vão te ajudar a crescer não somente pessoalmente, mas também espiritualmente. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Então assim, esse assunto eu estou saturado com ele. Ah, você não pode falar isso ou aquilo, você não pode cear, não pode, então, certo? Ok? Vamos lá, Rafael, meu xará. Por que no livro de Gênesis o Senhor Deus usa o verbo na primeira pessoa do plural façamos? Ele não é um só Deus? Então vamos lá, ótima pergunta. Essa referência está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz, olha, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine, enfim, sobre toda a criação, né? E o versículo 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Preste atenção, muitas pessoas, elas dizem, o Rafael ainda perguntou se ele não é um só Deus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. O Rafael ainda perguntou, ele não é um só Deus? Sim, ele é um só Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então assim, nós temos essa consciência. Muitas pessoas, elas entendem que quando falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mente de muitos cristãos, principalmente neófitos, já vem a imagem de 3 pessoas. E essas 3 pessoas não são de fato 3 seres pessoais, mas sim a essência de um único Deus, um único ser pessoal, que se manifestou em 3 pessoas, ok? Eu não vou abordar muito sobre essa questão, porque ela precisa ser apresentada com provas bíblicas, com referências, com chaves bíblicas, e assim, nós não temos tempo para falar sobre isso agora, neste vídeo. Podemos fazer um outro vídeo falando sobre o Deus Trino, ok? Ah, não, você também não pode falar sobre a Santíssima Trindade porque é paganismo, ok? Eu respeito sua opinião. Então, assim, quando nós lemos aqui nas Escrituras, olha, e disse Deus, façamos, quando nós lemos aqui, e disse Deus, é esse único Deus que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, só existe um, ok? Só que ele diz uma questão importante. Ele usa o verbo no plural, façamos. Aí existem muitas interpretações. A primeira interpretação é que Deus estava falando sobre a perfeição da criação. Deus estava falando, olha, vou fazer o homem como eu fiz toda a terra e tudo que nela há de maneira perfeita. Ou seja, o façamos aqui seria falando em relação à pessoa do próprio Deus que é perfeita e em relação à sua criação que é perfeita. Ele estava colocando ele próprio e toda a criação perfeita neste verbo aqui, no plural, para realizar a criação do homem. Mas não me parece muito lógica essa afirmação, essa hipótese. Por quê? Porque o versículo 27 diz assim, olha, e criou Deus o homem à sua imagem, e não a imagem de tudo que ele havia criado, ok? Então assim, essa aí não faz muito sentido. A outra ideia é de que Deus está falando em relação aos anjos. Bom, eu não vejo Deus criando os homens em relação aos anjos, tanto que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, diz assim, olha, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, certo? E logo em seguida ele fala que até mesmo os anjos estão submetidos a essa hierarquia. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz assim, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, a semelhança de Deus o fez.
Então não foi a semelhança dos anjos, a semelhança de Deus. Os anjos são deuses? Só se for na visão das testemunhas de Jeová, ok? Que tira a transcendência de Cristo Jesus. Em Gênesis 9, 6, depois do dilúvio, olha o que acontece. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, assim, o homem, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, não está falando dos anjos, porque todos esses versículos que nós lemos aqui está falando que a imagem de Deus o homem foi criado, ok? Então, assim, a outra possibilidade é que Deus estivesse falando consigo mesmo, certo? Ou seja, o Deus único falando consigo mesmo em sua essência. Rafael, por que você diz isso? Porque nós vemos nas Escrituras, por exemplo, o Filho participando no ato da criação com Deus. E nós vemos também o próprio Espírito Santo, ele atuando na criação com o próprio Deus. Nós vemos, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, olha Deus usando logos, a palavra. Aí nós vamos lá para João e lemos, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus no princípio e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no início e nada do que foi feito viria a existir se não fosse por ele. E lá no versículo 12, se eu não me engano, 12, 13, vai dizer o seguinte, que essa palavra, aquele que era a palavra, ele habitou entre nós. Então nós vemos uma ação clara do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles agindo de maneira harmônica, de maneira perfeita, no ato da criação de todas as coisas. Eu tenho aqui algumas referências que nos ajudam a compreender a quem esse sujeito nós está se referindo quando Deus usou o verbo no plural façamos. Olha, Jó capítulo 35, versículo 10 diz, mas não há quem pergunte onde está Deus, o meu Criador, mostrando claramente que o Criador do homem foi Deus, e do próprio Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui nós já temos a primeira pessoa, o Deus, fazendo referência ao Criador dos céus e da terra, o Pai, ok? A segunda pessoa está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, um texto totalmente distorcido pelas testemunhas de Jeová, diz assim, ele, o versículo anterior é muito claro, está fazendo uma referência a Cristo Jesus, ou seja, ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz assim, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Olha o Filho com Deus lá no início. O universo aqui, gente, não fica pensando você que é esse universo cósmico. Não, é a Terra e tudo que nela há, a Terra e sua plenitude, ok? Esse é o universo criado por Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, assim, quando as Escrituras dizem façamos o homem, primeiro está fazendo referência a Deus, o Criador. Nós lemos isso aqui em Jó. Quando ele diz também façamos o homem, está fazendo uma referência ao Filho, que é a imagem do Deus invisível também. Agora temos a terceira essência, a terceira manifestação, que é o Espírito de Deus. Aqui em Colossenses capítulo 33, versículo 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez. Peraí, não foi Deus que fez o homem? Mas também o Espírito de Deus fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse termo aqui no hebraico é ruach, que significa justamente sopro ou respiração. Então, em um sentido mais simples, resumido, nós podemos entender que quando Deus ele diz façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, vou abrir aqui novamente. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, primeiro, Deus estava falando sobre Ele próprio. Vou fazer o homem segundo a imagem de Deus, do Deus Pai, o Criador, de Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo, certo? Somente através desses três, que na verdade três essências, através de uma pessoa. Só existe um Deus. Não fique você imaginando que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, no sentido de que existem dois tronos. Não existem dois tronos. Existe um trono, o qual o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, está sentado, ok? Então assim,
Quando as Escrituras dizem sobre a destra, ele está sentado à direita, à destra de Deus Pai, está fazendo referência a poder, a força, que o Senhor Jesus, pela sua força, agora tem autoridade e domínio, governo, ok? Ele próprio diz, toda autoridade me foi dada. É um tema importantíssimo, eu posso falar muito sobre isso ainda. Como vocês sabem, eu sou cristão reformado e como cristão reformado eu defendo as 3 formas de unidade, a saber, a confissão belga, o sínodo de Dort e também o catecismo de Heidelberg. Vou deixar aqui abaixo na inscrição o link da confissão belga para você realizar a leitura, é de domínio público, você vai conseguir baixar normalmente em PDF. A partir do artigo 8, quando você lê, você vai encontrar o artigo sobre... que faz menção à Santíssima Trindade. O artigo 8 traz o subtítulo A Trindade, um só Deus, 3 pessoas. O artigo 9 vai falar sobre o testemunho da Escritura. As Escrituras são a verdade? Sim, então ela dá o testemunho sobre a Trindade. Você vai ler isso no artigo 9 da Confissão Belga. No artigo 10 vai falar sobre Jesus Cristo sendo Deus. Olha, artigo 10, Jesus Cristo é Deus. E no artigo 11 nós vamos encontrar sobre o Espírito Santo também ser Deus. Então assim, muito bom, vocês vão aprender muito, lendo com muita paciência, anotando as referências, buscando informações, pesquisando os artigos aqui mencionados na Confissão Belga, ok? Pois bem, meus amados, vamos ficar por aqui, lembrando que quando Deus disse, façamos o homem, ele não estava falando sobre a criação, ele não estava falando sobre os anjos. E até mesmo não foi, como muitos dizem, uma questão de tradução. É porque vem do hebraico a palavra Elohim que está se referindo ao plural. Não, não é isso. É uma questão que o próprio Deus, ele faz uma menção antecipada antes de tudo sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que ao decorrer da história da humanidade, as Escrituras nos mostram ele se apresentando, se manifestando a nós. Olha lá no batismo de Jesus. O Deus Trino se apresentando. Enquanto o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo do céu e o Pai está falando do céu. A voz do Pai está vindo do céu. Então assim, nós temos muitas referências ainda para a gente abordar isso, ok? Mas o que podemos falar aqui por enquanto é isso. Se vocês quiserem, podemos abordar sobre isso em outro vídeo. Geralmente, quando abordamos essas questões mais doutrinárias, os vídeos são mais longos, porém também são mais edificantes, ok? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, ok? Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, graça e paz.